Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar no final de semana o 33º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao final de mais um ciclo litúrgico e sempre no 33º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz uma linguagem apocalíptica. Mas o que é uma linguagem apocalíptica? Primeiro, ela traz uma mensagem que não é de se compreender com facilidade. Por isso temos que tomar muito cuidado para não querer traduzir ao pé da letra. Mas é necessário estar em comunhão com o Espírito Santo para entender esta mensagem. A segunda realidade é que essa mensagem é dada para aquele grupo, para as pessoas que estão inseridas naquela realidade de vida. Por isso, para nós entendermos a linguagem apocalíptica, no sentido da vida cristã, de sermos povo de Deus, nós precisamos, de fato, estarmos vivendo uma vida espiritual. Sermos não só de nome, mas de fato cristão. E ainda a outra realidade é que os sinais, os símbolos, as realidades apresentadas na linguagem apocalíptica não são realidades do nosso dia a dia, que acontece com frequência ou até mesmo da realidade natural. Mas muitos símbolos são de realidades sobrenaturais. Por isso, só o homem, só a mulher espiritual entenderá o que a liturgia, o que a palavra de Deus quer nos transmitir. Por isso, procurando a reflexão na palavra de Deus, ela inicia dizendo que irá surgir o grande Miguel. Nós sabemos que São Miguel é o arcanjo defensor que batalha contra os inimigos do povo de Deus. Então, a primeira realidade que nos apresenta é exatamente essa realidade do céu, onde Deus envia seus arcanjos, envia legiões de anjos para estar nos protegendo de todos os ataques. E nós sabemos que diariamente nós passamos por muitos ataques. Por isso, diante daquilo que diz a leitura, que o povo passará por uma grande tribulação, o que anima nosso coração é que a leitura diz sim que passaremos por grande tribulação ou por grandes tribulações, mas no final desse pensamento diz que nós seremos salvos. Por isso, o que nos trará, embora todas as tribulações, a salvação é a nossa perseverança até o fim. Venha o que vier, eu jamais desistirei. E diz a leitura nos trazendo uma promessa, dizendo aqueles que ensinarem a muitos a realidade do reino, brilharão como estrelas.
quando nós assumimos nossa condição cristã, mesmo nas dificuldades enfrentadas, e transmitimos às pessoas o que experimentamos de Deus nas nossas vidas, a promessa, quando diz que nós brilharemos como estrelas, é a promessa de um dia estarmos na eternidade, estarmos no céu, tão desejado por cada um de nós, que labutamos nesta vida para um dia chegarmos ao encontro profundo, íntimo, em comunhão com Deus. Mas é importante nós entendermos que são as nossas ações, vai dizer a primeira leitura, que um dia nós iremos despertarmos da morte. Uns serão despertos para vida eterna e outros para a condenação eterna. E o critério para despertarmos para a vida eterna ou para condenação eterna está nas nossas próprias mãos, conforme a vida que nós vivermos no nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Porque a própria palavra diz que o critério da nossa realidade de irmos para o céu ou para a condenação será a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que nos julgará. Se nós vivemos essa palavra no dia a dia, ela vai nos julgar aptos à vida eterna. Mas se nós não vivermos esta palavra de Deus, nós já estamos conscientes que teremos dificuldades para entrarmos no reino dos céus. Porque cada um de nós passaremos pelo julgamento nesta realidade escatológica. Teremos o nosso juízo particular. Cada um passará diante de Deus logo após a morte para ter o juízo particular. E no final, todos nós teremos o juízo universal, que será na parousia, na segunda vinda do Senhor. E nesse juízo universal será colocado às claras tudo aquilo que cada um fez no tempo de sua peregrinação aqui na terra. E lembremos que Jesus diz no Evangelho que tudo aquilo que está escondido um dia será revelado. E temos a convicção que esse dia será o dia do juízo universal. E na segunda leitura nos é apresentado a figura do sacerdote, principalmente do Antigo Testamento, que todos os dias levava muitas ofertas para serem sacrificadas. E o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que essas ofertas não poderiam apagar pecados. Quais
eram estas ofertas? Ofertas de bois, de bodes, que eram sacrificados como oferenda ou como sacrifício pelo pecado. Aí Jesus vem e faz um único sacrifício, o sacrifício da sua própria vida. E com esse sacrifício de Jesus único e perfeito, todos nós fomos redimidos, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício em favor da humanidade. Por isso não precisamos mais, mesmo porque vai dizer o autor da carta aos Hebreus que sangue de animais não podem apagar os pecados, mas o sangue de Cristo sim, que ofereceu-se em sacrifício como oferenda pela humanidade ao Pai, para que nós pudéssemos sim, hoje, vivemos essa grande esperança de que em Jesus o céu se abriu novamente para nós. Aí o autor vai dizer que hoje, ele depois do sacrifício, está sentado à direita do Pai, esperando a derrota do seu inimigo, que será colocado debaixo dos seus pés. Nesta linguagem apocalíptica, nós entendemos de verdade esse grande amor de Cristo por nós, que nos resgatou de tudo aquilo que poderia nos condenar. E o evangelho de hoje é muito claro, dizendo que quem quer experimentar da alegria desse sacrifício de Cristo passará por uma grande tribulação. E esta tribulação, na linguagem apocalíptica, quer figurativamente nos dizer que o sol não terá o seu esplendor, que a lua não dará o seu brilho, e que as estrelas do céu cairão, e também não terá aquele brilho esplendoroso que a torna bela, cada estrela. Isso quer dizer para nós que muitas dificuldades nós passaremos nesse tempo de tribulação, mas vai dizer que Jesus aparecerá com todo esplendor e glória para resgatar, enviando os seus anjos aos quatro cantos da terra para resgatar aqueles que viveram a fidelidade, que viveram o compromisso com o reino de Deus. Então, ele pede para nós que prestemos atenção, que fiquemos vigiando diante dos sinais que nos são apresentados. Por isso ele dá para nós o exemplo em uma parábola da figueira. Quando a figueira em seus ramos começa a ficar verde e quando as folhas começam a brotar, nós já discernimos que o verão está próximo. E quando essas coisas acontecerem ou começarem a acontecer, nós precisamos já ficarmos atentos e sabemos que em nossos dias estas realidades já estão acontecendo. Podemos dizer que as guerras,
tantas epidemias, tantos desastres naturais, podemos discernir a linguagem apocalíptica do sol que se escurece, da lua que não dá o brilho, das estrelas que caem. Estas realidades que acontecem no mundo de hoje são sinais para que nós possamos comparar essa linguagem apocalíptica de Jesus com as situações difíceis que nós enfrentamos hoje. Então, somos chamados a nos prepararmos, porque vai dizer o Evangelho, encerrando a nossa reflexão, que ninguém sabe quando acontecerá a vinda do Filho do Homem. Nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho do Homem, mas somente o Pai. Queridos irmãos e irmãs, a igreja, neste 33º domingo do tempo comum, não tem intenção de nos assustar, mas muito pelo contrário. A igreja, que é mãe, nos ama, quer abrir o nosso coração para que possamos nos preparar para um dia nos encontrarmos na felicidade eterna com Deus, no paraíso que nos é preparado e que vai ser devolvido para a humanidade que tinha perdido por causa do pecado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.